Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Então, a gente vem aqui através desse vídeo começar as nossas aulas com o livro 2. Aproveito para falar aqui para vocês, né? Fiquei muito feliz em perceber e receber o feedback de vocês quando a gente fez aquela nossa conferência para poder perceber o quanto que vocês realmente estão estudando, aqueles que estão estudando, partilharam um pouquinho sobre o livro do Pequeno Príncipe que realmente vocês estão lendo. É isso aí, este é o caminho, né? Mesmo você da sua casa, continuar essa sua rotina de estudo. Então, hoje nós vamos começar os conteúdos relacionados a este nosso livro 2. E para isso nós vamos trabalhar as duas partes deste capítulo, a parte da interpretação textual e a parte do conteúdo gramatical, tá bom? Então vamos começar. O seu livro traz para nós uma primeira reflexão sobre os sons. Isso mesmo, os sons que a gente escuta por aí, o som da nossa voz, o som de todas as palavras que nos cercam. E vem trazer para a gente um gênero textual muito comum, que é a letra de música, que também é chamada de canção. Já ouviram que letra de música e canção é a mesma coisa? Então, e aí o livro começa a nos trazer um certo questionamento, porque este livro é assim, toda a interpretação, ele traz primeiro um bate-papo para que a gente fique inteirado daquele assunto que nós vamos começar a ler. E este livro traz as seguintes perguntas iniciais que eu faço esse questionamento aqui para você. Você gosta de música? Qual é o tipo de música que você gosta? Você sabe tocar algum instrumento? Eu, particularmente, não entendo muito de música, não sei tocar nenhum instrumento, até gostaria muito de tocar. Tenho interesse por alguns instrumentos, mas eu não sei tocar. Você tem esse dom? Tem esta habilidade? Está aprendendo a tocar algum instrumento? Por acaso você já ouviu a sua voz sendo reproduzida através de algum aparelho que produza o som? Assim, já ouviu a sua voz através de um microfone, através de um alto-falante? Já ouviu através do fone a fala de um colega seu? É parecido? É diferente? É melhor? É pior? Até mesmo quando você faz uma gravação com o seu celular. Já parou para ouvir a voz, o som daquela voz? É parecido? Você gosta daquilo que você escuta através desse som? Então, a gente vai tratar primeiro neste nosso conteúdo, né? Nesta parte de interpretação textual, os sons. E aí ele traz pra gente a reflexão do que seria estas letras de música, para que serve uma letra de música. O gênero textual, letra de música, que também é entendido muitas vezes pela palavra canção, né? Ele é um texto curto, ele pode ser utilizado, ele pode fazer o uso de palavras figuradas, ou seja, fala alguma coisa querendo transmitir uma outra mensagem. É um texto escrito em forma de poesia. Na verdade, a música, ela pode ser a tradução, né? Como que eu posso dizer? A reprodução daquela poesia ou até mesmo um novo texto sendo escrito, né, por um compositor. As letras de músicas, elas nem sempre servem somente para o nosso divertimento, para o nosso lazer, nada disso. Às vezes as músicas vão muito além. Elas falam de temas de bastante relevância e aí, muitas das vezes, as pessoas se utilizam da música para fazer uma certa crítica para um determinado assunto que está acontecendo, para um determinado momento político em que está ocorrendo. Então, muitas vezes, a música ela é utilizada como manifestação, como instrumento para manifestação de certos sentimentos. E você?
Gosta de ouvir música? Bom, a juventude de hoje em dia não tira o fone. Então, subentende-se que você gosta de ouvir música. Qual é o seu tipo de música preferido? Neste pedacinho de texto, né, porque só são trechos, na verdade, que esse livro traz para vocês, nós veremos trechos de músicas sertanejas. Talvez não seja o seu ritmo preferido, né? Mas estas músicas sertanejas vão trazer algumas reflexões que seria interessante que você não somente lessem esses trechos, mas que até mesmo você buscasse a letra dessa música. Ainda que não seja o seu ritmo preferido, talvez você é chegado num funk, ou é chegado num sambinha, ou você curte mais um reggae, ou você só curta algum louvor, enfim, não sei qual é o seu ritmo musical preferido, mas o que o livro trouxe pra gente é a moda sertaneja, que hoje está muito em alta, não somente o sertanejo clássico, né, em que já existia, mas também o sertanejo universitário, porque antigamente a gente só conhecia mais o ritmo sertanejo raiz, o conhecido como moda de viola. Pergunte de repente aos seus pais, aos seus avós, que eles vão saber te informar melhor essa diferença deste ritmo musical que era o sertanejo. Então você vai ler estes trechos destas músicas do sertanejo e vai fazer a interpretação desses trechos de música lá da página 10, tá bom? Leia então esses trechos dessas músicas sertanejas, pense sobre esse tema, sobre música, o que você gosta, o que você não gosta, o que você pretende ouvir, esses instrumentos você tem interesse, não te interessa, não gosta de ouvir música nenhuma, só ouço músicas estrangeiras, enfim, pense nesse assunto relacionado à música e responda às questões da página 10, tá bom? E esta é a nossa primeira parte da aula de português. Seguindo para a nossa segunda parte, mas ainda falando sobre essa temática dos sons, nós vamos estudar agora um pouquinho os sons das palavras, o som de cada letra. Como que seria denominado esse determinado som? Então, no livro 1, nós já estudamos sobre o alfabeto, né? Que era composto de 26 letras, que existiam aquelas outras 3 letras que só eram utilizadas para palavras estrangeiras, K, W e Y, né? E vimos como que elas eram pronunciadas. Isso mesmo, o som que cada letra produzia, né? Que não é nenhuma novidade, que você aprende isso, na verdade, desde a alfabetização. Só que agora, nesta matéria, nós vamos fazer uma certa diferenciação, né? Entre som e entre letra. Porque eles são coisas diferentes. O som está relacionado ao quê? Aquilo que a gente escuta. E as letras está relacionada com aquilo que nós vemos. É o nosso registro. Entendeu? Então, este som de cada letra, ele também é chamado de fonema. Então, quando a gente estiver falando em relação a som daquela letra, nós vamos utilizar este termo, fonema. O fonema é o som daquelas letras, beleza? E as letras, elas existem para estar representando todos esses sons. Através desse fonema, né, através desse som, é que a gente consegue diferenciar uma palavra da outra. Vamos colocar esse exemplo aqui para você, olha só. Mala e bala. A palavra só consegue ser diferenciada através desse nosso som. O som do B, o som do M, para poder diferenciar essas palavras. E quando a gente une essas nossas letras, né, através do nosso registro, nós temos o quê? As palavras.
Isso mesmo. Nós temos as palavras quando a gente faz a união dessas nossas letras. E as letras, né, elas se apresentam de diversas maneiras, porque não é tão simples assim o nosso estudo sobre letras. Por quê? Porque tem letras que apresentam um só fonema. Essas são as fáceis, né? Por exemplo, a letra F, ele só tem o som de F. Então, ele não é muito difícil. Então, tem letras que só tem um fonema, só faz um som. Mas tem letras em que são representados por diversos fonemas, que é o exemplo de S, porque nós temos o S, mas que algumas palavras ele fica com o som de Z, outras com o som de S, entendeu? Uma mesma letra, só que essa letra às vezes fica com som diferente. Outra letra também, o X. O X, ele é uma letra só e que também pode representar diversos fonemas, diversos sons. Uma só letra representando sons diferentes. Nós também temos aquelas letras que não tem som nenhum. Tem letra que não tem som, professora? Tem, que é o exemplo do nosso H. O H na língua portuguesa, ele existe como letra, é o registro, mas essa nossa letra H, ela não tem som. Estranho isso, né? Temos uma letra que representa um fonema, a gente tem letra que representam vários fonemas, a gente tem letra que não representa nenhum fonema e também tem o contrário. A gente tem certos fonemas que são representados por diversas letras. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Poço e osso. Tá vendo que na hora de pronunciar, ó, osso, é o mesmo som, tem o mesmo fonema, mas as letras são diferentes. Entendeu essa diferença entre o som daquela letra, o fonema daquela letra e o registro, a escrita daquela letra? Seguindo, há também certos fonemas que eles são representados por duas letras. Um só som que é representado por duas letras. Esse conteúdo você já estudou lá em anos anteriores, mas que às vezes você já pode ter esquecido. Quais são esses encontros, né? Quais são esses fonemas que são representados por duas letras? São os dígrafos. E temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Vou mostrar aqui para vocês. Viram? Então, logo, esses fonemas, eles são representados por duas letras. Então, quando a gente for contar os fonemas destas palavras que tiverem dígrafo, nós vamos contar como um som só, porque o dígrafo, ele representa um som, mas ele é escrito por duas letras. Então, qual vai ser a nossa atividade principal deste capítulo? Aprender a contar a quantidade de letras e fonemas que tem aquelas palavras. As letras são bem fáceis, é só você olhar o registro daquela palavra. Quantas letras foram precisas para que aquela palavra pudesse ser escrita? Então, vamos olhar esse exemplo aqui, olha. Sapo. Quando você escreve sapo, quantas letras você usou? 1, 2, 3,
4, S-A-P-O. Então, a quantidade de letras, molezinha de identificar. E a quantidade de fonemas? Quais os sons eu escuto daquelas minhas letras ali? Sa, sa, S com A, 2. Po, P com O, pó. Então, sapo, eu escuto as 4. Nesse caso, sapo, eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Agora vamos para outro exemplo. A palavra é hoje. Quantas letras? H, O, J, E. Muito bem, então letras 4. E o fonema? Que letras eu escuto? Quais os sons que eu escuto? O, uma, G, o som do J com o E, 3. A minha letra H, embora esteja nesta palavra, eu não tenho som. O H era uma daquelas letras em que eu falei que ela não tem som. Então, eu não posso contar ali, porque eu não consigo escutar. Então, hoje eu tenho 4 letras, mas eu só tenho 3 fonemas. Entendeu? Letra é o registro, fonema é o que eu escuto, o som. Mais um exemplo para vocês. Passado. Letras. P com A, S, S, A, D, O. Eu tenho 7 letras. E os fonemas? O que eu escuto? Lembrando que os dígrafos, eles são 2 letras que representam um só fonema. Então, no caso, quando aparecerem os dígrafos, eu conto como se fosse um fonema só. Então, eu tenho P com A, o SS faz um fonema só, dígrafo são 2 letras que fazem um fonema só, A, D, O. Eu vou ter, então, na palavra passado, 7 letras e 6 fonemas. Entendeu? Vou colocar mais exemplos para que você venha fixar este conteúdo. E depois você vai realizar as suas atividades da página 14, 15, 16 e 17. Isso aí, a professora, olha, pegou pesado desta vez, mas é porque é aquilo que eu falo para vocês. O português a gente só consegue aprender se de fato a gente exercitar, tá bom? Fiquem com Deus e bons estudos!